PT anunciou essa semana que está tentando se aliar com o PSDB dentro da chapa de Haddad ao governo de São Paulo. O partido, que fingiu ser adversário do PT em 6 eleições presidenciais seguidas, agora negocia se aliar ao petismo. Mas essa não é a primeira vez que dois partidos sentaram para conversar e, entre aspas, deixar as diferenças de lado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Javier Milei, o ANCAP lendário, escrito por estatista sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Na última segunda-feira, dia 13, uma reunião entre o PT e o PSDB foi revelada para a imprensa paulista. Na reunião, o PT tentou formar uma chapa com o pré-candidato tucano ao governo, André Paulo Serra, para formar uma base de apoio à candidatura de Haddad. O PSDB, que, junto com o PT, protagonizou uma das rivalidades mais marcantes da política brasileira desde a redemocratização, agora parece estar entrando de vez na esfera de influência petista. O estado de decadência do PSDB não é novidade a ninguém. Após perder o posto de principal rival do PT para Jair Bolsonaro e perder um de seus maiores nomes, Geraldo Alckmin, o partido passa pela maior crise de sua história. Sem outra opção, o partido enxerga numa aliança com o PT a única via para conseguir algum poder de barganha no segundo turno da eleição paulista. A reunião não debateu planos de governo ou concessões ideológicas, sendo pautada somente pelo ponto de vista do pragmatismo e estratégia eleitoral. Embora um cenário como esse fosse totalmente impensável há apenas 10 anos, o eleitor tucano foi um dos que menos se surpreendeu com a nova chapa. O PSDB chegou a um nível de quase total irrelevância, onde se aliar com o antigo nêmesis não choca mais ninguém. Esse novo capítulo nos conchavos políticos brasileiros só prova que, na prática, os partidos não ligam para a ideologia que professam. A única coisa que realmente os move é a disputa pelo poder. E no PSDB, essa flexibilidade quanto aos seus ideais era visível mesmo antes de sua atual crise. Em 1993, às vésperas da eleição presidencial, o PT e o PSDB cogitaram lançar uma chapa conjunta para a presidência. O até então presidente do PSDB, Tássio Gereissati, declarou publicamente que pretendia ser vice de Lula. O próprio Molusco defendia a coalizão, com um acordo incluindo o apoio do PT à candidatura de Mário Covas ao governo de São Paulo. O que impediu essa coalizão não foram as divergências ideológicas, mas sim o cenário eleitoral. Até aquele momento, o PSDB não tinha um nome viável para disputar a presidência contra Lula. Foi apenas o sucesso do Plano Real que fez o até então desconhecido ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, se tornar uma estrela da noite para o dia, ganhando em primeiro turno as 2 eleições presidenciais subsequentes, em 1994 e 1998. Essa mera obra do destino foi a responsável pela dominância do PSDB na política brasileira dos anos 1990 e a polarização com o PT nos anos 2000 e 2010. Se a inimizade entre tucanos e petralhas foi construída através de incentivos políticos e não ideológicos, podemos concluir, logicamente, que o fato de que os dois cogitam se aliar hoje não é nada surpreendente. A ideologia sempre foi uma fachada para esse verdadeiro teatro das tesouras, usada para movimentar a militância e o eleitorado nos dois lados. Eventos como esse não são novidade dentro da ciência política. A teoria da escolha pública, desenvolvida pelo economista James Buchanan, explica o comportamento de políticos da mesma forma que Mises analisa o mercado. A teoria parte da premissa de que políticos e agremiações, como os partidos, são agentes racionais que respondem a incentivos, assim como qualquer outra pessoa. A única diferença é que um atua na esfera pública e o outro na privada. No mercado político, os recursos são adquiridos através da captação de verba pública, que pode ser alcançada através de votos, cargos, tempo de TV, acesso ao orçamento e capacidade de influenciar nomeações. Acessar e maximizar esses recursos é a única maneira de sobreviver nesse ambiente. A ideologia aqui sempre foi um fator secundário, usado para apelar a um dos principais nichos de mercado. O eleitor de direita e o de esquerda não são vistos como cidadãos que precisam de representação ideológica. Convencer eles sempre foi uma etapa do processo para a captação de dinheiro público. Mesmo antes da atual crise, o PSDB já atuava secretamente com o PT, mantendo a polarização benéfica entre os dois partidos. Em 2014, quando Marina Silva despontou como uma candidata viável de terceira via,
você não viu o PT tentando se aliar a ela para unir a esquerda no combate ao PSDB. Também não viu nenhuma tentativa de aproximação por parte do PSDB, tentando se aliar a setores de centro-direita que apoiavam Marina para vencer o PT. Assim que Marina começou a ameaçar a polarização, os dois partidos agiram juntos para atacar e sabotar a candidata de terceira via. Desde que o PSDB perdeu sua hegemonia na polarização com o PT, o partido vem perdendo mandatários e líderes importantes. O partido viu vários de seus prefeitos migrarem para o PSD de Kassab. Na Alesp, o partido foi de uma bancada de 8 para apenas um deputado estadual, desde que a última janela partidária se abriu. Os membros do PSDB não vão afundar junto com o partido porque acreditam em seus ideais. Eles vão tomar a decisão mais racional do ponto de vista da sobrevivência política e abandonar o navio antes que seja tarde. Diante disso, é perfeitamente racional e esperado que dirigentes partidários busquem a sobrevivência a qualquer custo, mesmo que isso signifique se aliar ao seu antigo rival. Não vai ser a ideologia que impedirá o PSDB de se aliar ao PT. Caso isso ofereça tempo de TV e chance de montar uma nova bancada de parlamentares, mas deixando o pragmatismo de lado, o que o eleitor de esquerda vai pensar quando ver o PT se aliando com um grupo de fascistas, que é como eles já chamaram o PSDB inúmeras vezes, e o eleitorado tucano de centro-direita vai ficar satisfeito ao ver o PSDB se aliando ao Foro de São Paulo para tornar o Brasil em uma nova Venezuela? Bem, certamente essa escolha será criticada por uma parcela da militância, mas quem se importa? Para a diretoria dos partidos, a opinião do eleitor ideológico é meramente secundária. Afinal, no dia da votação, a maioria ainda vai votar nos candidatos apontados pelo partido. Assim como o teorema do eleitor mediano já provou academicamente, os partidos vão sempre escolher a opção que aumentar o seu número de votos em cada eleição. Em partidos moribundos, como o PSDB, esse efeito se manifesta de maneira ainda mais patente. O desespero em recobrar relevância e capital político faz com que o partido ignore cada vez mais seus projetos e só opere na lógica eleitoreira. Mas é aqui que alguns estatistas podem argumentar que empresas operam de maneira semelhante no livre mercado, fornecendo produtos com menor qualidade para produzir em massa e atingir o maior público possível. Empresas podem até se unir a rivais históricos quando isso se prova eficaz para obter lucro, como já ocorreu diversas vezes entre empresas como Sega e Nintendo, Microsoft e Sony e Coca-Cola e Pepsi. Mas esse argumento falha ao supor que, se tanto políticos quanto o mercado respondem principalmente a incentivos e não a ideias ou princípios morais, então os efeitos para os consumidores e eleitores seriam necessariamente equivalentes ou igualmente prejudiciais. A diferença entre o mercado e a política é que empresas em mercados livres formam alianças que precisam criar valor para ambas as partes envolvidas e para o consumidor final. Quando isso não ocorre, produtos não vendem, acordos são desfeitos e o prejuízo é certo. Na política, alianças são estruturadas visando o acesso a recursos do Estado, obtidos via coerção e violência. Estes recursos estão sempre disponíveis, mantidos pelo monopólio da violência. Isso faz com que os grupos políticos não tenham a mesma preocupação e gestão de recursos que as empresas privadas têm. Se partidos vão continuar a captar recursos públicos, não importando as decisões tomadas no poder, para que se importar com o eleitor? Toda a disputa entre PT e PSDB sempre foi em torno de conseguir o seu dinheiro, e não o seu apoio ideológico. Mesmo sabendo do fato de que partidos usam seus apoiadores como joguetes, muitos ainda defendem seus malvados favoritos, argumentando que alianças são necessárias para a governabilidade e que construir diálogo é uma condição necessária para governar. Por um lado, esse argumento expõe um fato do sistema brasileiro: ninguém governa sozinho, sem o apoio, mesmo que relutante, da oposição. Mas ele não ataca o ponto principal da crítica. Se a democracia pretende ser um sistema onde o povo governa através de seus ideais, como isso pode ocorrer se, na prática, tudo é decidido por marqueteiros e conveniência política? Se o sistema brasileiro incentivasse a coerência e penalizasse o oportunismo, poderíamos ver mais partidos com programas claros, financiamento privado e regras eleitorais transparentes. No fim, não existe versão melhorada de PT e de PSDB que resolvam esses problemas. Quem controla o Estado controla tudo. Esse fato indissociável da prática política já gera os incentivos necessários para conseguir votos a qualquer custo. Enquanto existir um Estado que pode distribuir cargos, concessões e orçamentos, vai existir uma fila interminável de políticos dispostos a tudo para ocupar esse lugar.
O verdadeiro inimigo de qualquer brasileiro que trabalha e paga impostos nunca foi só o PT ou o PSDB, sempre foi o Estado, que ambos disputaram para administrar. A mudança real não vai vir de uma nova combinação de siglas ou de reformas no sistema eleitoral. Vai vir do dia em que as pessoas pararem de acreditar que entregar poder a um grupo de desconhecidos é a única forma de organizar a vida em sociedade. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!